Queridos alunos e alunas da Escola do Sofrimento, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa 17ª aula. No último programa nós aprendemos com os pastorinhos de Fátima, as 3 crianças, Francisca, Jacinta e Lúcia. Aliás, para quem não sabe, Francisca e Jacinta eram irmãos e Lúcia era prima, portanto estamos aqui num ambiente familiar. E os 3 pastorinhos conseguiram extrair da espiritualidade de Fátima, ou seja, do contexto das aparições, 2 caminhos que podem levar uma alma para o céu. O primeiro caminho nós já estudamos na aula anterior, que foi a primeira via, que são caracterizados por aqueles sofrimentos enviados por Deus, que também nós chamamos de involuntários, que não partiu da vontade do coração dos pastorinhos, mas da vontade de Deus. E eu já expliquei isso aqui, nós não podemos confundir que a vontade de Deus aqui não está relacionado ao prazer, e sim à permissão. Deus permite que nós passemos por um cadinho de sofrimento para santificar a nossa alma, e também Deus sempre tira um bem maior dos nossos sofrimentos. Essa foi a primeira via e hoje nós vamos conhecer a segunda via, que é o tema da nossa aula de hoje, que são caracterizados por aqueles sofrimentos voluntários, ou seja, que partiu do coração dos pastorinhos com o sentido de consolar o coração de Jesus e de Maria, mas também pela salvação das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Diferentemente do último programa, em que eu trouxe apenas um exemplo de sofrimentos involuntários, sofrimentos enviados por Deus, neste programa de hoje, na segunda via, eu gostaria de trazer alguns sofrimentos que os pastorinhos tiveram a coragem de oferecer a Deus, que partiu da vontade do próprio coração das 3 crianças. Então, eu gostaria de convidar você que tem o livro aí em mãos, se você está acompanhando as nossas aulas com o livro, aí eu deixo a dica para quem ainda não adquiriu o seu livro, que já é aluno aqui da Escola do Sofrimento, é importante que você adquire o livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, pois nós estamos utilizando este livro como base para as nossas reflexões, não somente o livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, como outros textos bíblicos, outros livros, outras referências de outros autores que é pertinente para a nossa reflexão. Então hoje nós estamos aqui na página 59, cujo título deste capítulo é Santidade em Mão Dupla, que é exatamente essas 2 vias, uma via que vai e uma via que vem. A via que vem, nós vimos na aula anterior, que é a primeira via, que é representada por aqueles sofrimentos enviados por Deus. E a via que vai é aquele sofrimento que nós oferecemos a Deus através da nossa vontade, da nossa disposição, do nosso querer. Então eu gostaria de trazer alguns exemplos de sofrimentos que os pastorinhos que de certa forma começaram a promover, começaram a criar situações de sofrimento com essa finalidade de agradar o coração de Deus. Levando em consideração que na terceira aparição, Nossa Senhora dá aos pastorinhos a graça de ter uma visão sobrenatural do inferno. E os pastorinhos enxergaram o inferno de uma forma muito sofrida, porque eles viram ali que havia muitas almas que estavam num tormento sem fim de sofrimento, naquelas labaredas de fogo. E os pastorinhos, a partir desta visão do inferno, eles começaram então a criar pretextos de sofrimento com esta finalidade de salvar as almas do purgatório, porque Nossa Senhora já havia pedido aos pastorinhos se eles estavam dispostos. Lembra que nós estudamos isso na série de 4 programas em que nós estudamos e aprofundamos sobre o pedido de Nossa Senhora, em que ela pergunta aos pastorinhos se eles estavam dispostos a oferecer-vos a Deus para a salvação das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores? Então, aqui está já a resposta dos pastorinhos. E eles, então, começaram a criar esses pretextos para consolar o coração de Jesus e de Maria, mas também com essa finalidade de salvar as almas. Então, quais foram os sofrimentos que os pastorinhos começaram a oferecer voluntariamente a Deus? O primeiro deles é
que os pastorinhos por muitas vezes deixavam de comer a refeição do dia para oferecer primeiro às ovelhinhas, porque eles cuidavam de ovelhas, e depois para distribuir às crianças pobres. E Francisco dizia assim: demos a nossa merenda às ovelhas e fazemos o sacrifício de não merendar, para que Deus possa utilizar da melhor forma. Outrora, os pastorinhos deixavam de comer as uvas e os figos vistosos que a mãe trazia enquanto eles brincavam. E Jacinta dizia assim: não as comemos e vamos oferecer este sacrifício pelos pecadores. E depois saíam eles pelas ruas para levar os frutos para as outras crianças pobres. E os pastorinhos também tinham o hábito, enquanto cuidavam das ovelhas, de comer umas bolotas de uma azinheira, que é uma árvore bem típica de Portugal. E Francisco, percebendo que Jacinta estava com fome e que era costume comer daquelas bolotas, Francisco sobe na azinheira e enche os bolsos dessas bolotas a fim de matar, de saciar a fome da pequena Jacinta. E Jacinta, se recordando dos pecadores, então pede que Francisco troque as bolotas de azinheira pelas bolotas de carvalho, que eram extremamente amargo. E Lúcia, percebendo que era um absurdo trocar as bolotas de azinheira pela de carvalho, justamente por ser amarga, vira para a pequena Jacinta e diz: Jacinta, não coma isso, que é amargo, muito amargo. E ela responde: pois é por ser amarga que eu como, para converter os pobres pecadores. Então veja que Jacinta, que era a mais pequenina dos três pastorinhos, já tinha uma consciência do que se tratava os seus sofrimentos. Ela tinha um endereço para que ela sofria. E foi esta a finalidade que a pequena Jacinta teve de substituir as bolotas de azinheira pelas de carvalho, com esse desejo enorme de salvar as almas do purgatório. De vez em quando os pastorinhos tinham o hábito de ficar uma novena sem beber água. E certa vez eles decidiram fazer isso durante 30 dias em pleno verão, em que o calor era sufocante, e faziam isso sempre com o desejo de salvar as almas do purgatório. Certa vez os pastorinhos estavam rezando o terço na cova da Iria, e Jacinta, que sofria de uma terrível dor de cabeça justamente por causa da sede, e havia ali perto um lago onde as pessoas iam constantemente lavar as roupas e os animais iam beber e se banhar. Veja só, um lago bem sujo. Jacinta então inclinou-se para beber justamente dessa água, mas Lúcia logo intervém: desta não. E sugeriu andar mais um pouco para pedir um pouco de água à sua tia Maria dos Anjos, a que Jacinta responde: não, desta água boa eu não quero, beberei desta, porque em vez de oferecer ao nosso Senhor a nossa sede, ofereço então o sacrifício de beber desta água suja. Nosso Senhor deve estar muito contente com os nossos sacrifícios, porque eu tenho muita sede, mas não quero beber desta água boa. Quero sofrer por amor a Deus e pelos pecadores. Outro sacrifício que eu particularmente admiro muito é que Francisco tinha o hábito de trazer na cintura uma corda afrouxada e muitas vezes dormia também com esta corda apertada na cintura. E também era hábito daquela época de bater nas pernas com urtiga, e Francisco fazia isso também como forma de penitência. E era tão pesado esse tipo de penitência que na aparição de setembro Nossa Senhora pede ao pequeno Francisco que modere esse tipo de penitência, pela qual Nossa Senhora diz a ele: Deus está contente com os vossos sacrifícios, porém Ele não quer que durmais com a corda, trazei-a somente durante o dia. Até o canto dos grilos e das cigarras incomodava a pequena Jacinta, ela que tinha uma saúde bastante fragilizada e constantemente sofria de dor de cabeça. E quando ela se dava conta que o canto dos grilos e das cigarras incomodava, ela oferecia pelos pecadores. Aí, uma grande lição para nós, que tanta coisa no nosso dia nos incomoda, né? Precisamos aprender, como Jacinta, a também oferecer esses pequenos sacrifícios que talvez para nós não tenha muita utilidade,
mas para Deus tem. Deus utiliza até mesmo desses pequenos incômodos do nosso dia a dia com a finalidade também de salvar almas. Lúcia, que era a mais velha dos 3 pastorinhos, um dia ela apanhava severamente da sua mãe com um cabo de vassoura, pois tinha sido acusada injustamente de ter escondido um dinheiro que na verdade ela não recebera. E sua irmã Carolina, que foi testemunha de que Lúcia era realmente inocente, tentou aliviar ela desse sofrimento. Mas Lúcia, não querendo perder esta oportunidade de oferecer esse sacrifício para Deus, e certamente Deus acolheu este sacrifício também. Como eu disse, os pastorinhos buscavam a todo momento criar circunstâncias de sofrimento para oferecerem a Deus. Deixavam os divertimentos mundanos, deixavam de participar de bailes, de festas, passavam horas e horas com a cabeça ao chão, repetindo a oração que o anjo havia lhes ensinado. Tudo isso para dizer que os pastorinhos tinham um anseio por salvar almas. Aliás, esta é a missão da igreja, como diz Dom Bosco, né? Salvai almas e ficai com o resto. Se é a missão da igreja, é a nossa missão também. E é por isso que estamos aqui hoje, nessa escola em que os nossos professores são essas 3 crianças de Fátima, em Portugal, a nos ensinar como nós podemos também salvar almas através do sacrifício, da penitência e dos nossos sofrimentos cotidianos. Então está aí, né, essas 2 vias de santidade, essa mão dupla, uma mão que vai, uma mão que vem, e assim nós também podemos alcançar o céu se nós aprendemos a oferecer a Deus todas as circunstâncias que Deus enviar ou aquelas em que nós tivemos coragem de oferecer a Deus. Então fica a dica da nossa aula de hoje. Nós recordamos nessa aula o que nós já estudamos na aula anterior, que é a primeira via, que são caracterizados por aqueles sofrimentos involuntários que parte da vontade de Deus, que Deus permite que nós passemos, né, com a finalidade também de salvar almas. E nesta aula nós vimos a segunda via novamente com o testemunho dos pastorinhos, que nós também podemos oferecer a Deus sacrifícios e penitências como forma de reparação pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas do purgatório. Como diz um santo da igreja, São Francisco de Sales, que aqueles sofrimentos vindo da vontade de Deus são mais preciosos daqueles vindo da nossa própria vontade. E o testemunho do nosso programa de hoje, que também é de uma mãe, e é da Meire de Belo Horizonte, que também é uma grande amiga, e ela vai nos contar um momento muito importante da sua vida, em que ela vivia uma expectativa muito grande de ter um filho, e de repente ela é visitada pelo sofrimento. E ela vai nos contar como isso aconteceu. Sofrimento todos nós temos no decorrer das nossas vidas, no decorrer das nossas etapas, do que a gente tem na vida. Mas que eu tenho, assim, que foi muito forte para mim, foi quando eu casei e que, passado 9 meses, a filha do meu marido, que tinha na época 7 anos do primeiro casamento dele, veio morar conosco devido à doença da mãe dela. Aí para mim foi um momento muito difícil, em que eu falei para Deus, eu não vou suportar, é muita provação de Deus em 9 meses de casado. Eu casei já com 41 anos e sonhava em engravidar todo mês, a tensão era muito grande, o meu sonho da gravidez, eu vi ele trazendo ela para dentro de casa com 7 anos devido à doença da mãe, a internação da mãe, o câncer da mãe, e eu precisar ficar com essa criança dentro de casa. Se você me perguntar, mas você sofreu por quê? Tinha amor por ela? Tinha, mas eu tinha o amor de uma criança que eu visitava a cada 15 dias, que eu via esporadicamente e que era a filha do meu marido. Mas daí a passar para dentro de casa de uma hora para outra, tanto susto para ela, que mudou totalmente a vida dela, como para mim e o pai dela, que não estava esperando nem contando com isso. Daí meu sofrimento foi muito grande de pensar como, meu Deus, eu vou receber uma criança dentro da minha casa, sendo que nesse momento o meu sonho, eu tinha outras prioridades, que era correr atrás de um tratamento para engravidar, que era buscar o que seria para mim a minha felicidade, que era ter o meu filho ou a minha filha, mas partindo de mim. O tempo foi passando,
A mãe da Júlia não melhorava no hospital, a doença dela, e ela ficou conosco 6 meses. O tempo foi só trazendo mais dúvidas para minha cabeça, mais sofrimento. Cada dia eu acordava, eu pensava, tem que prepará-la para o colégio, levar lá embaixo para a van passar, eu tenho que chegar, eu tenho que sair para trabalhar antes das 8 horas, não queria deixar de participar das minhas missas no final do dia. E eu pensava assim, quando eu chegar em casa hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou tratar ela melhor, vou tratar o pai dela melhor, mas no fundo eu rezava muito, mas não era nada disso que acontecia. E eu ficava cada dia mais tensa, mais nervosa. Com isso deu quase 1 ano e eu pensava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo do meu casamento? Da menina que Deus colocou no nosso caminho, era filha do meu marido, e eu percebia que o que mais me atrapalhava não era a presença física da Júlia, era o ciúme que eu estava depositando nela com relação ao pai dela. E quantas vezes ele disse para mim, as 2 pessoas que eu mais amo na minha vida estão presentes comigo. E eu vejo um momento que eu vou ter que abrir mão de uma ou de outra. E eu falava muito para ele, um pai que se preza, um pai como você é para ela, jamais vai abrir mão de uma filha. Se eu não der conta dessa missão, é mais fácil eu sair da sua vida. Porque eu vou ficar em paz, pelo menos com a minha consciência. Mas o que mais me atrapalhava, me incomodava, na verdade, e eu fui descobrindo isso aos poucos, com muita oração, era o ciúme que eu tinha dela. E ele sempre falava para mim, o amor que eu tenho para você é de marido, é de esposo. O amor que eu tenho para minha filha é de pai para filho. É incondicional, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu ia mantendo na oração, rezando e pedindo a Deus para me confortar, para me dar um caminho diferente. Porque daquela forma que eu estava vivendo, eu estava transformando o nosso casamento em uma guerra. E que nenhum dos 3 tinha culpa do que a gente estava vivendo. E passado um tempo, surgiu uma viagem para ir a Congonhas, no Jubileu do Bom Jesus, e encontrei minha mãe lá. E ela falou comigo, Meire, conversa com o padre, se confessa. Eu falei, não vou confessar, não tem nada para confessar. Não, mas quem sabe uma pessoa diferente, se você conversa com ele, ele te ouve, você conta para ele o que você está passando. E Deus botou no meu caminho, na mesma hora parece que o Espírito Santo me iluminou e eu entrei para a sala de confissão, encontrei um padre e sentei com ele, comecei a contar a minha vida. E ele falou tudo que eu sonhava em ouvir de uma outra pessoa. Se alguém tinha perguntado para mim se eu dava conta dessa missão, se eu estava pronta para receber uma criança e se isso era o que eu sonhava para mim. No momento que ele disse isso para mim, disse, você esqueceu que você é humana? Que você tem direito de não querer? Que você pode errar? Que você precisa aprender junto, você, seu marido e ela, a cuidar dela? Que você não tem filho, você não aprendeu como é ser mãe e agora recebe uma criança com quase 7 anos? Eu saí de lá assim, tudo que ele falou era o que eu sonhava ouvir de alguém, mas ninguém tinha me falado com essas palavras, com essa sabedoria. Eu saí tão diferente de lá nesse momento, mas tão assim, louca para chegar em casa, chegar aqui em Belo Horizonte e ver ela de perto e poder abraçar e dizer, meu Deus, como o Senhor me trouxe uma filha em caminhos que eu não esperava e eu não estou sabendo receber. Aí nesse dia eu caí em prantos, abraçar ela, meu marido, e vi que Deus fez o meu sonho da maternidade, não precisava ser do meu ventre, podia ser por um amor do coração, que eu chamo ela hoje, que ela pode até ter madrasta, mas eu não tenho enteada. No meu coração eu sou mãe dela, eu tenho filha, tanto que eu nunca chamei, nunca pronunciei para ninguém a palavra enteada, porque para mim é uma filha que Deus botou no meu caminho, naquele dia. O ciúme era o que mais me incomodava, era o que mais me atrapalhava. Mas por que o ciúme? Porque eu pensava assim, se eu queria tanto dar um filho para o meu marido, que no primeiro casamento dele ele não teve essa oportunidade de ver a gravidez, dela crescer perto dele, então eu pensava que tudo seria diferente querendo agradá-lo. Mas o ciúme veio a partir disso, que eu pensava, agora se ele tem uma filha que já está do lado dele, a mãe tinha falecido no tempo que ela estava conosco, e para que mais que ele vai querer ter filho? Ele já tem o sonho da vida dele. Sonhava tanto em ter a guarda dela, né? E Deus transformou tudo isso, trazendo ela de volta para perto dele. Eu pensava assim, então agora, para que eu engravidar? Então ele não vai ligar mais para mim. Ele já tem o que ele tanto sonhava, que era a filha do lado dele, sendo criada dia a dia por ele, na companhia dele. E aí que me doía, era aí que meu casamento estava em xeque, porque eu pensava agora, não tem sentido mais
ficar perto de mim se ele tem o que ele mais sonhava. Depois da confissão é que isso na minha cabeça começou a tomar outro sentido, que eu pensava, o padre tem razão, ninguém perguntou se eu dava conta, se eu podia, se eu estava pronta para aquela missão, se eu queria. Não, foi imposto. Mas aí que a minha realidade veio à tona. Foi imposto, mas foi mandado por Deus. Não foi ninguém que fez isso conosco. Nem comigo, nem com ela, nem com ele, nem com a mãe dela. Então comecei a trabalhar isso melhor na minha cabeça. Comecei a ver a Júlia não como um empecilho para minha maternidade, para minha gravidez. Comecei a vê-la como uma filha que Deus colocou dentro da minha casa e que eu não estava sabendo acolhê-la, recebê-la da maneira devida. A partir desse momento, eu comecei, não foi de uma vez, foi aos poucos. Foi trabalhando muito, foi com muita oração com meu marido e foi conseguindo amadurecer a minha vontade de ser mãe a partir dela ser minha filha. Eu tenho certeza disso, que Deus vinha agindo aos poucos, mas eu, acho que na minha ignorância ou no meu sofrimento de querer achar que filho tinha que ser gerado por mim, não via isso. Mas no momento sim da confissão, em que o padre diz que eu tinha que ter, era aceitação, porque nem a mãe dela, nem ela, nem o pai dela, nem ninguém queria que um filho fosse criado com uma madrasta. Lógico que a mãe queria ter vida por muitos anos para ver a filha crescer, estudar, formar. Eu despertei no momento da confissão que Deus me preservou de uma gravidez que poderia ter tido vários obstáculos, vários problemas, e que Deus guardou para mim essa filha que não seria do meu ventre, mas que seria do verdadeiro amor. A partir daquela data, eu fui ficando mais próxima dela, a gente ficou muito mais amiga, eu me abri para ela, eu contei para ela, assim que ela fez 8 anos, eu contei para ela todo o meu sofrimento, eu nunca escondi dela, a minha dificuldade para amá-la, para recebê-la, a minha dificuldade de aceitação, o meu ciúme, ela soube desde pequena isso. E a gente tem uma relação muito boa de mãe para filha mesmo, de filha para mãe, porque nós temos uma sintonia muito grande, basta um olhar, uma sabe o que a outra quer, tanto dela para mim quanto de mim para ela. No olhar a gente entende o que a outra está precisando, o que a outra está sentindo. Nós temos momentos só nossos de sair juntas, de ir para o cinema juntos, de passear juntas, só nós duas, porque a gente sabe que a gente tem um apego muito grande uma pela outra. E hoje eu agradeço muito a Deus, por ter passado por todo esse sofrimento, para entender que eu precisava passar, certamente eu precisava passar, para entender que a filha seria de uma maneira diferente, mas que o amor transforma tudo. Acredito piamente nisso. E era disso que eu pedi, era isso que eu pedia para ele. Senhor, me mostre de alguma forma um mecanismo de fazer a Júlia feliz e de ser feliz do lado dela. Então, assim, eu precisei de muito tempo, mas eu tenho certeza que foi Ele, Deus, que me mostrou essa solução, esse caminho. Nossa, difícil, porque eu não desejo para ninguém o que eu passei, o sofrimento que eu tive, isso eu não desejo para nenhuma mãe. Mas assim, todas as mães que estão em sofrimento, que não desistam da oração, que conversem muito com a pessoa que ela está sofrendo por causa daquela pessoa, mostrem o caminho correto, converse se for o marido, ou for seus pais, converse muito com eles, porque a gente sozinha, a gente não consegue também chegar a lugar nenhum. A gente precisa de outras pessoas te auxiliando. Mas que não desistam da oração, que o milagre ele acontece na sua vida em 1 mês, 2 meses, 1 ano, não importa. Mas Deus vai te dar o discernimento para você resolver aquela situação. O que fica para mim no testemunho da Meire é que nós devemos estar sempre com o coração aberto para aceitar aqueles sofrimentos que batem na nossa porta no dia a dia, porque Deus sempre tira um bem maior dos nossos sofrimentos. E antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria mais uma vez de divulgar o nosso livro Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Você pode adquirir o livro em qualquer lugar do Brasil pela livraria Canção Nova, loja.cancãonova.com ou pela livraria Loyola,
livrarialoyola.com.br. Para você que está no exterior, você pode adquirir o livro através da Amazon.com em formato digital. Aqui na nossa região do Vale do Aço, você pode encontrar o livro na livraria João Paulo II, no centro de Ipatinga, na livraria Leitura no Shopping de Ipatinga, na loja de artigos religiosos Nossa Senhora Aparecida no bairro Horto e também na Secretaria Paroquial Senhor do Bonfim. Quero agradecer também ao André do AG Basic Story, que é uma loja de moda masculina, infantil e adulto. O André generosamente tem contribuído com o nosso programa. Hoje eu estou vestido de AG e se você tiver interesse, tem os contatos passando logo abaixo. Quero agradecer também ao Paulo e a Rosângela por mais uma vez conceder esse espaço, essa capelinha para as gravações do nosso programa. E hoje aqui comigo está o André, você não vê, mas o André Moraes está aqui comigo hoje, ajudando nas gravações. Então, um grande abraço para você, André, Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido, assim como eu, através do testemunho dos pastorinhos de Fátima, como diz João Paulo II, que os pastorinhos são como candelabros, são luzeiros a iluminar o mundo. E hoje, a iluminar o nosso coração, pois nós também podemos chegar ao céu através dos nossos sofrimentos. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.